Estamos novamente de regresso ao Parque da cidade de Faf e desta vez para ir ao encontro de um dos jovens lobo dos ralis desta terra, que é chamada e com muita justiça a Catedral da Modalidade. Rafael Cunha, em 2021, protagonizou a sua terceira época enquanto piloto de ralis, depois de ter iniciado em 2019 e, claro, como a maior parte de todos quantos gostam de desporto motorizado, de ter estado em 2020 a competir a conta-gotas, consoante a pandemia foi permitindo. Em 2021, no Campeonato Norte de Ralis, mas sobretudo no Desafio Cume Norte, teve laivos de estar em destaque, não apenas por rodar sempre entre os pilotos da frente, mas por, pela primeira vez, ter saboreado uma vitória e não se ficou por aí na competição organizada pela ESR Tires e que é exclusivamente dedicada aos pneus coreanos. Rafael, muito obrigado por nos receber aqui em Faf, a sua terra natal. Antes de falarmos de 2021 e desta excelente época que protagonizou aos comandos do Peugeot 206 GTI da Liberty Jeans, que está aqui atrás de nós, vamos, no fundo, dar a conhecer um pouco melhor ao auditório da V-Motores neste nosso programa Motosport hoje, quem é o jovem piloto Rafael Cunha. Como é que começou, de onde é que vem este bichinho? Já sabemos que a família já anda nisto também há bastante tempo e como é que em 2019 decidiu dar esse passo de começar uma carreira enquanto piloto de ralis? Muito boa tarde, Amândio. Desde já agradecer o convite à V-Motores, em especial ao Amândio, por esta entrevista. É assim, o bichinho surge já por eu nascer numa terra que, por tradição, vive com os ralis e vive dos ralis. E pronto, tive a felicidade de ir acompanhando os ralis, enquanto muito novo, apenas os ralis aqui da terra, como o rally na altura Futebol Clube do Porto, posteriormente denominado Serras de Faf, e depois comecei a acompanhar mais a fundo o Campeonato Nacional de Ralis, muito por culpa do Mário Castro, meu tio, e uma culpa positiva, atenção, e pronto, o bichinho foi-se metendo cada vez mais quando o Mário decide começar mais a sério uma carreira como piloto e nós, tanto eu como o meu irmão Gonçalo, começamos a acompanhar mais o Mário nas provas, a ajudar com a parte logística, com algumas tarefas que ele nos ia dando. Muitas vezes dávamos mais, se calhar, despesa do que outra coisa, mas e o bichinho foi nascendo. Já em 2018, quando vimos surgir a Copa 106 e pensamos ser uma oportunidade para correr de uma forma, digamos, com os custos mais controlados, e vimos que realmente poderia estar uma maneira de iniciar ali a nossa carreira. Em 2018 não tivemos essa oportunidade e para 2019 decidimos então, e com muito apoio e ajuda da nossa família, comprar um 106 XSI no qual nos iniciamos nos ralis e desde aí tem corrido bastante bem. Conseguimos em 2021 adquirir este Peugeot 206, que já consideramos ser um salto, um passo, digamos, bem pensado, de forma a evoluir, um carro mais competitivo, já com outras especificações. E é por aí que pretendemos manter o nosso caminho, é com calma, com os pés bem assentes na terra e evoluir aos poucos cada vez mais e melhor. Rafael, vamos fazer aqui uma espécie de ponto de situação em termos daquilo que é o palmarés e vamos a 2019, que momentos é que destaca, o que é que significou para si essa época de estreia? É assim, 2019 foi muito especial, porque nós conseguimos estrear vencendo na Copa 106. Não esperava, muito sinceramente, acho que ninguém esperava, mas isso despoltou em nós, se calhar, talvez um sentido de que se calhar temos jeito para isto, não é? Se calhar até não só o gosto, mas também temos jeito para isto. Como é óbvio, com muita ajuda da nossa equipa, com muita ajuda da parte dos mecânicos, que são sempre incansáveis, com muita ajuda do nosso tio Mário, que nós fazemos tudo por ouvir tudo o que ele nos diz, todas as dicas, todas as ajudas que ele nos dá, e penso que a época de 2019 fica marcada pela nossa estreia, com uma vitória na Copa 106, e por termos sido regulares. Só tivemos uma desistência que foi um pequeno toque, mas que acabou por ditar uma desistência no Rally Alto Tâmega em 2019, e fomos muito regulares e conseguimos ser vice-campeões na Copa 106 no nosso ano de estreia, por isso eu penso que foi fenomenal. E 2020? Assim, 2020 é um ano que fica marcado, como todos sabemos, pela pandemia, foi um ano muito difícil, e um ano em que só realizamos 3 ralis. Também foi muito difícil montar um projeto, com o cancelamento de vários ralis, também foi difícil atrair patrocinadores, mas com os fundos que reunimos conseguimos realizar o Rally do Alto Tâmega, o Rally de Mesão Frio e aqui o Rally Monte Longo, que contou também para o Campeonato Europeu, embora nós tenhamos só participado no Campeonato Regional, onde estávamos a fazer uma excelente prova, mas que por algum abuso da nossa parte acabou por ter um final menos feliz. Aquela pressão de correr em casa. Foi, e a pressão de perceber que estava a correr bem e queríamos fazer melhor, mas fomos além das nossas capacidades, mas serviu como uma boa aprendizagem para que não se volte a repetir um erro desses.
Rafael, cedo percebeu que era rápido, que era competitivo. Isso levou a esses excessos ou faz parte de uma curva de aprendizagem? Porque também, vamos ser sinceros, só sai quem anda rápido, e nestas coisas é quase uma espécie do ovo e da galinha. Como é que nós haveremos de evoluir se não tentamos ver quais são os nossos limites? E também, vamos ser sinceros, ao longo destes seus 3 anos de carreira, contam-se pelos dedos de uma mão e felizmente sobram os momentos em que se têm que ser assumidos como um erro seu. Não? Felizmente foram apenas 3 assistências, curiosamente uma em cada ano, mas penso que é uma forma também, ou como é óbvio, preferia que não fosse dessa maneira, mas é uma forma de percebermos até onde vão os nossos limites, perceber se, depois aprender com os erros que cometemos, não é só, ok, eu tive um despiste, eu tive um problema no carro e vamos resolver, não, temos que perceber o porquê disso ter acontecido. Penso que isso é acho que é mais importante até, e é com isso que nós temos a aprender, perceber se foi um erro de notas mal tiradas, perceber se foi um erro na minha condução, um erro por exemplo, numa nota que foi tarde por parte do copiloto, mas acho que é importante e é com isso que nós temos que aprender e fazer com que não se repita nas próximas provas. E tem conseguido, porque obviamente a sua evolução é mais do que notória. Em 2021 veio uma responsabilidade acrescida, porque saltar do 106 para um 206 GTI faz com que basicamente perceba que o ritmo vai ter que ser muito maior e a ambição também vai ter que aumentar. E isto, sobretudo, se tivermos em linha de conta que o Rafael Cunha voltou a participar em 2 competições que são altamente competitivas. Uma, o Campeonato Norte de Rallys, um campeonato com um naipe de inscritos, sobretudo nas 2 rodas motrizes, que é farto, quer em quantidade, quer em qualidade. E depois, no Desafio Cume Portugal, no caso do Desafio Cume dos rallies disputados a Norte, tem o duplo aliciante de pontuar para o Desafio Cume Norte, mas também para o Desafio Cume Asfalto, onde é parte substancial do conjunto de provas que integram esta competição da ISR Tires, e o Rafael vê-se metido nestas 2 competições, agora, e penso que concorda, com uma responsabilidade acrescida, quer pelos resultados anteriores, quer pelo carro que tripulou. É verdade. E ainda há outra responsabilidade acrescida, que é o facto de ter como meu navegador o meu irmão, que Exatamente. Parece que não, acaba por ter um ligeiro peso. Já lá vamos falar da Gonçalo também. Mas, é assim, em 2021 demos um passo que, apesar de ser um passo grande, mas é o passo mais lógico, é evoluir para um carro mais potente, ao mesmo tempo mais competitivo, e isso exige mais de nós enquanto pilotos, enquanto dupla, enquanto equipa também, e também nos proporciona a oportunidade de lutar por lugares mais cimeiros na classificação, sabendo como é óbvio que isso, como o Amandio referiu, são campeonatos muito bem disputados, com duplas muito competitivas, principalmente nas 2 rodas motrizes, quer no Campeonato Norte, quer no Desafio Cume, mas eu penso que nós, desde cedo, tivemos uma rápida adaptação ao Peugeot 206, também muito por uma culpa positiva da nossa equipa, que pôs o carro em excelentes condições, e acabamos logo no primeiro Rally Famalicão por alcançar o 2º lugar no Desafio Cume Divisão 2, e terminamos dentro do top 10 da geral, o que foi fantástico. Deu para perceber que teríamos a oportunidade de ser competitivos, embora o 206 seja um carro que esteja de acordo com a especificação de troféu, com a exceção da caixa de velocidades, e percebemos que rapidamente conseguimos nos tornar competitivos e alcançar bons lugares. Infelizmente tivemos um infortúnio no Rally de Santo Tirso, foi um erro meu, que acabou por fazer com que a mecânica cedesse no 206, e penso que o ponto alto da época eu elegeria o último rally que realizei, que foi o Rally de Viana do Castelo, onde foi após esse erro meu, em que entramos muito nervosos, as condições estavam difíceis, tinha chovido, o piso estava em mau estado, com muitas ratoeiras, muito traiçoeiro, e nós fomos com calma evoluindo e conseguimos no último troço alcançar o 1º lugar da Divisão 2 do Desafio Cume e terminar no 8º lugar da geral, o que foi fantástico para nós. E essa vitória já no Desafio Cume em Viana do Castelo já nem sequer era a primeira, mas percebe-se que a entenda como o momento mais saboroso, porque foi o chamado comeback, vir de um erro para uma vitória é verdadeiramente notável. Foi uma época muito positiva, de certa forma, e por isso agora vamos falar de pessoas que foram importantes para essa, começando pelo seu navegador, pelo Gonçalo. Isto, se estarem 2 irmãos dentro de um carro, é mais complicado ou, pelo contrário, facilita muito, dada a vossa cumplicidade? É assim, eu posso dizer que facilita bastante. Acrescenta um pequeno peso, que é o facto de eu ter que ter a consciência que sou eu quem guia o carro, em que é a minha vida e a vida do meu irmão que estão, neste caso, em risco, se eu cometer algum excesso.
No entanto, isso também é bom, porque faz-me gerir o meu andamento de uma forma, ou seja, jogar pelo seguro. E o Gonçalo desempenha um papel fantástico, eu acho que as pessoas já viram mesmo pelos onboards, ele tem um timing muito bom nas notas, tem uma excelente dicção e tem uma facilidade que ele aprende rápido, é uma pessoa que capta rapidamente a informação e, como é óbvio, ele tem um papel se calhar ainda mais importante do que aquele que eu tenho, porque se ele falhar, eu provavelmente vou falhar também, não vou ter hipótese de... Se ele me falhar numa nota, eu vou sair prejudicado, vamos todos sair prejudicados. E o Gonçalo desempenha esse papel de forma irrepreensível. Vocês os dois são estudantes de engenharia, embora em áreas diferentes. Verdade. Esta faceta de estarem ligados a uma ciência exata torna-vos mais racionais também no ataque à competição automóvel? Sim, eu acho que nos faz pensar, de certa forma, de uma maneira mais rigorosa. Nós tendemos, como falou muito bem, nós estamos em engenharia e em engenharia nós temos de ter bastante rigor e é isso que nós tentamos ter, é sempre o máximo rigor. Como é óbvio, em algumas situações, por vezes as emoções levam-nos a agir de outra forma, não é? As emoções levam à melhor de nós, mas tentamos sempre agir de forma controlada e eu penso que nós, apesar de às vezes fora do carro temos assim momentos de tensão, não diria tensão, mas aqueles às vezes desacordos entre irmãos, dentro do carro nós somos os dois muito cúmplices e muito eficazes naquilo que fazemos. Não deve ser fácil para os dois terem como mentor um consagrado piloto e um consagradíssimo navegador, que ainda para mais é tio. Como é que é isto de ter como grande padrinho o Mário Castro? É assim, eu só tenho a dizer bem e é quase como uma bênção, porque o Mário é uma pessoa fantástica e ajuda-nos como mais ninguém ajuda neste... Dá-vos muito na cabeça, vá lá, reconheça. Muito. Eu lembro da primeira vez que pronto, nós dissemos que íamos fazer ralis e depois compramos um carro e o Mário disse, agora falta o mais importante, que é vocês saberem tirar notas a uma secção de estrada. E a primeira vez que isso aconteceu fomos num carro normal, numa pequena estrada com pouco movimento e o Mário ia sentado na parte de trás e disse-nos, pronto, agora vais tirar as notas, o Gonçalo vai anotar e a seguir vamos passar e o Gonçalo vai tirar as notas. Eu tirei as notas, achando que estava a fazer tudo muito bem, e quando o Gonçalo depois começa a ditar as notas, comecei a perceber que realmente as coisas não estavam bem. Eu só me recordo que no momento de chegar ao final e o Mário dizer assim, eu se fosse para ter um navegador, com estas notas, eu não andava contigo dentro do carro, porque isto é suicida. Ou seja, deu-nos na cabeça, mas foi-nos perceber desde cedo aquilo que tínhamos que aprender e também nós sabemos ouvir e sabemos perceber, porque o Mário tem muitos anos de experiência, mais de 25 anos de experiência nos ralis, isso é muito útil e ajuda-nos muito. Oh, Rafael, é importante ouvi-lo dizer isso, sobretudo sendo um jovem, como o seu irmão Gonçalo também é, porque muitas das vezes há esta noção que ir para os ralis, ou ir para a velocidade, ou ir para a montanha, é ter dinheiro, comprar um carro e, como se diz na gíria, bota brita, pé na tábua, fé em Deus que isto vai correr bem. Não tem rigorosamente nada a ver, pois não? Não, os ralis, principalmente os ralis, eu falo na área que experienciamos, são muito mais do que ser rápido de A a B. Existe todo um trabalho por trás, quer na preparação do carro, quer na preparação da própria equipa, quer de trabalho de estudo do rally em si, que nada pode falhar, porque se algum desses pormenores falhar, no rally de certeza que não vai correr bem. E tudo isso é importantíssimo. Muitas vezes é mais importante estar tudo a correr bem e às vezes até não é não ser tão rápido, mas proporciona que com menos esforço podemos ser rápidos e eficazes durante um rally. Antes de falarmos da época de 2022, não posso deixar de lhe fazer uma questão mais alargada. Temos conversado, sei que é um bom pensante e é um jovem piloto. Como vê a atual política federativa de apoio e de oportunidades dadas a jovens pilotos? É assim, eu penso que a minha opinião, apesar de ter uma opinião e ser fundamentada, poderá não ser tão válida como a opinião de pessoas mais experientes que estão no mundo do desporto motorizado há mais tempo, mas penso que, e falando neste momento em relação a um certo atraso que está a acontecer na divulgação quer dos regulamentos, quer dos calendários, acaba por nos prejudicar porque torna-se depois difícil apresentar um projeto a uma empresa, a um possível patrocinador, e torna-se difícil às vezes captar essa atenção porque nós não podemos ir pedir um apoio sem especificar o que é que nós vamos fazer com esse apoio. E penso que nesse aspecto dificulta-nos um pouco a vida. E, de certo modo, acho que a Federação deveria tentar encontrar um meio de apoiar mais os jovens, nem que fosse com um pequeno troféu, um campeonato mais direcionado para jovens. Penso que isso seria importante porque sabemos que temos nos campeonatos, nos
ditos regionais, que agora provavelmente serão start, não se sabe muito bem, temos bastantes jovens com muita qualidade e que com os apoios certos poderiam certamente ser muito mais competitivos. Sendo uma entidade privada, a ASR Tires, através do Desafio Cumo, tem sido das que mais tem pugnado pelos ralis regionais. Concorda com esta análise? Concordo. Penso que a ASR, com a promoção do Desafio Cumo, não só pelos prémios que consegue dar aos pilotos com a oferta de pneus e mesmo em valores monetários, mas também a alta divulgação que conseguem fazer, e uma divulgação que é muita e muito bem feita, e isso é importantíssimo para nós, porque conseguimos dar o retorno aos nossos patrocinadores que nós queremos e que eles também tanto procuram, que quem investe e nos apoia nos ralis procura retorno da sua imagem, e penso que isso é o mais importante. Rafael, o que é que vamos ver o Rafael e o Gonçalo a fazerem em 2022? Assim, não está nada definido, é muito difícil atualmente ter algo definido, pelos motivos que já falamos, mas certamente temos o Peugeot 206 à nossa disposição em perfeitas condições, que o carro está impecável, e gostaria muito de fazer ralis em piso de terra. Ainda não, como é certo, não sabemos todos os ralis que se irão realizar, não consigo definir um calendário, mas gostaria muito de provavelmente tentar participar naquele que vai ser o campeonato Start Norte, que não sei se vai haver ou não sei em que moldes, não sabemos nada, e provavelmente queria estrear-me em piso de terra e atualmente não consigo certificar, mas só o futuro dirá. Rafael, muito obrigado por nos ter recebido aqui em FAF. Parabéns pela vossa fantástica carreira, a si e ao Gonçalo, muito e obrigado. Muitas felicidades para a época de 2022. Foi mais um episódio do Motosport hoje na V-Motores. Viemos falar com o Rafael Cunha, mas mais do que piloto, é uma dupla de jovens talentosos que está a nascer para o desporto motorizado em geral e para os ralis particulares em FAF. O Rafael e o seu irmão Gonçalo, que nos últimos 3 anos têm brilhado primeiro com o Peugeot 106 e agora com este fantástico 206 GTI que está aqui atrás de nós, e assim querem continuar a fazer em 2022, ao que tudo indica, no Campeonato Start Norte de Ralis. Cá estaremos para ver esta jovem dupla a brilhar nas estradas do norte de Portugal, com edição de imagem de Armando Leitão, Joaquim Amandio Santos, a enviar um enorme abraço para todo o auditório da V-Motores. Até ao próximo episódio.